Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom poder estar aqui junto com você nesta terça-feira, onde nós, claro, queremos deixar que a palavra de Deus possa iluminar cada passo nosso. Vamos rezar junto então? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27, que vai dizer assim para nós. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje convida você e eu para que a gente entre neste barco junto com Jesus. De fato, é um barco simples, mas que carrega consigo grande significado. Afinal, é o barco da nossa vida, o barco da nossa comunidade, o barco da igreja, que vai atravessando o mar da história. E você viu o que aconteceu ali quando estavam os discípulos naquela barca, né? Levantou-se uma grande tempestade no mar, de modo que as ondas estavam cobrindo o barco. Mas Jesus, porém, estava ali, dormindo. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes também nós nos sentimos assim, não é verdade? Em meio a tantos ventos contrários, a certas ondas ameaçadoras, né? Nós temos a impressão que Jesus está ali dormindo, que ele não nos vê, que ele não está atento ao que acontece com a gente, não é verdade? Os discípulos ali, tomados pelo medo, gritaram, né? Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus se levanta e diz algo que vai ecoar tanto quanto ecoou para aqueles discípulos, mas também para nós hoje. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? E depois de um certo gesto tão simples, ele acalma os ventos e o mar. E então, o silêncio, a paz e o espanto dos discípulos. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Começaram a se perguntar. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, de fato, esta cena do Evangelho nos ensina muito. Primeiro, as tempestades fazem parte do caminho. Seguir Jesus não deixa a gente imune às dificuldades, imune às dores ou até mesmo das provações, não. Mas faz toda a diferença ter Jesus dentro do nosso barco. Ele está conosco. Pode até parecer que dorme, né? Mas ele nunca nos abandona. Segundo, o medo muitas vezes nasce ali da nossa falta de fé. Vamos falar bem a verdade, né? Quando a gente esquece que nós temos, né, o Senhor do céu e da terra do nosso lado, as ondas nos assustam muito mais do que deveriam. Por isso, Jesus nos convida hoje a crescer na confiança. Por que tendes tanto medo? É a que pergunta, né, que fica ecoando para nós. Confiemos mais em Deus. E terceiro, Jesus é maior do que qualquer vento contrário. Deixa eu te contar isso, porque Ele é o Senhor das forças da natureza, também o Senhor dos nossos corações. Quando o chamamos, quando nós pedimos e permitimos que o Senhor haja em nós, Ele vem em nosso socorro. Ele não promete um mar sem as ondas agitadas, não, mas Ele promete a sua presença fiel em cada momento desta travessia neste mar, nesta vida. Por isso, Senhor Jesus, muitas vezes a gente se sente sacudido pelas tempestades da vida, não é verdade, meu irmão? Pelas dores, pelos medos, pelas incertezas. Então, Jesus, nos ensina a confiar mais em Ti. Nos dê um coração firme na fé, capaz de te chamar com confiança, de reconhecer a Tua mão, que é poderosa, que nos salva. Contigo, Senhor, o nosso barco nunca afundará. Queremos confiar cada dia mais na Tua presença. Permaneça junto conosco, Senhor, e nada nos causará temor, porque sabemos que a Tua proteção nos guarda. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus aqui, no Evangelho na Vida e na Pastoral.